Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, mediante a atual situação mundial, aonde a inversão de valores é visível, aonde nós vemos protestos, manifestações enormes de pessoas pedindo a liberação do uso de drogas, defendendo o aborto, o assassinato de inocentes, defendendo também todo tipo de banalização no que diz respeito à família, dentro daquilo que a Bíblia estabelece como padrão. O que leva estas pessoas a gastarem tanta energia na defesa destas coisas que todos nós sabemos serem ruins? Quem está por trás disto? Será que são apenas entidades humanas que promovem estas pautas? Será que existiria alguma força obscura por trás disso tudo? A palavra do Senhor nosso Deus nos diz na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, eu vou ler apenas a primeira parte deste versículo. A palavra de Deus diz: porque já o mistério da injustiça opera. Já o mistério da injustiça opera. Observe, meus irmãos, que a palavra do Senhor nosso Deus nos diz na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, versículo de número 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Somente aqueles que servem a Deus com sinceridade em seus corações, somente aqueles que verdadeiramente são templos do Espírito Santo, estão protegidos contra a ação, contra a operação do inimigo. Quem está por trás de todo este movimento mundial, meus irmãos, que combate a verdade bíblica, que distorce os princípios bíblicos, é o diabo, é Satanás. Ele está por trás disto. E a Igreja de Cristo Jesus é a única que está livre deste movimento. A Igreja de Cristo Jesus é a única que está protegida contra este movimento. Todavia, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz, na primeira carta que João escreveu, capítulo 2, versículo 15, ele nos fala: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. É o nosso dever não amar este mundo. É o nosso dever odiar este mundo, este sistema mundano, pecaminoso, carnal, que combate a verdade bíblica, que luta contra as sagradas escrituras. Não ameis o mundo. Mas voltando àquilo que nós estávamos falando do início, ao ver jovens inteligentes que tiveram acesso à informação, à cultura, ao ver estes jovens nas ruas protestando, pedindo que seja aprovado coisas que Deus reprova, eu só consigo entender isso à luz da Bíblia. A palavra de Deus que diz que o mistério da injustiça opera, ele age, ele trabalha, muito mais agora em nossos dias do que nos dias do apóstolo São Paulo, porque nós estamos chegando no tempo do fim. Brevemente, Jesus vai arrebatar a sua igreja e o diabo precisa preparar a humanidade para receber o anticristo. Este personagem mau, ímpio, a qual a Bíblia o chama de homem do pecado, filho da iniquidade, este personagem
que será um instrumento do diabo para levar a humanidade ao caos, à ruína final. Veja, a palavra de Deus diz que existe um agir, existe uma operação do mal, por vezes quase que secreta, quase que passa desapercebida aos olhos de muitos, até cristãos, mas sim, existe uma operação do mal. A palavra de Deus diz em segunda carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo e a imagem de Deus. Observe que o inimigo cegou o entendimento destas pessoas, e por isso essas pessoas estão invertendo a realidade das coisas. Essas pessoas se encaixam perfeitamente naquilo que o profeta Isaías falou em seu livro, no capítulo 5 e no versículo de número 20 a seguir, quando o profeta Isaías traz uma advertência dizendo: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. É uma verdadeira inversão de valores. Nós estamos vivendo este período, como eu disse há pouco, tem-se mais cuidado em proteger animais, não que eu seja contra, mas tem-se mais cuidado em proteger animais do que em proteger vidas de bebês no ventre das suas mães. É uma verdadeira inversão de valores. E, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque o Senhor Jesus está falando constantemente com todos nós. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor está falando constantemente com a sua igreja, exortando a sua igreja a não se envolver com o mundo, a não amar o mundo, a não concordar com o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Eu admiro que exista cristãos que concordam com estas pessoas, que até mesmo se unem a estas pessoas que lutam contra a verdade bíblica, que aprovam coisas que Deus aborrece. Veja, irmãos, existe um risco muito grande. Eu vou ler para os irmãos uma passagem bíblica, aqui mesmo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11, quando a palavra de Deus diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Observe, a operação do erro, por vezes, é enviada por Deus, é permitida por Deus. Por quê? Ora, o escritor aos Hebreus 4:7 diz que nós não devemos endurecer o nosso coração ao ouvir a voz do Espírito Santo. Mas acontece que quando a pessoa ouve a voz do Espírito Santo por várias vezes e endurece o seu coração e não aceita a mensagem bíblica, não aceita a palavra de Deus, esta pessoa está correndo o risco de cair neste versículo 11 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Deus insiste com essa pessoa durante um determinado tempo. Deus insiste com a humanidade durante um determinado tempo. Mas chegará um momento, meus irmãos, que infelizmente Deus irá deixar de falar com o ser humano. Deus irá cessar a sua ação sobre o ser humano. E a Bíblia diz que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que aceitem a mentira.
Será que nós já não estamos vivendo um período semelhante a este? Será que nós já não estamos vivendo um período onde é mais fácil aceitar a mentira, aceitar as propostas do diabo, aceitar aquilo que o diabo oferece, do que aceitar aquilo que Deus deseja para nós? Observe o que diz o versículo 12 desta passagem. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Observe que a operação do erro está aí, agindo no mundo. Mas o Senhor Deus também está aí falando com cada um de nós, nos levando ao arrependimento. Acontece que quando nós endurecemos o nosso coração, corremos o risco de cairmos nesta passagem bíblica, de chegar o momento em que o Senhor Deus vai permitir que nós sejamos definitivamente enganados pelo inimigo, que nós sejamos definitivamente envolvidos na mentira do diabo. E aí não terá mais jeito. Aí a palavra de Deus diz que Deus vai permitir que isso aconteça para que sejam julgados. Por quê? Porque tiveram prazer na iniquidade. Que o Senhor nosso Deus nos guarde. Que o Senhor nosso Deus nos leve ao arrependimento sincero, à transformação, à mudança de vida. Que o Senhor nosso Deus nos conscientize, meus irmãos, que isto que está acontecendo nos nossos dias no mundo é resultado direto da ação do inimigo. E isto é algo que abomina os olhos de Deus. E nós precisamos resistir, combater, lutar contra isto para agradar ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nossas vidas e de nossas famílias. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a continuar servindo a Ele com sinceridade em nossos corações. Deus abençoe a todos. Em o nome de Jesus Cristo.